Bom, entre as fontes históricas que nós podemos estudar a história, nós temos a fonte escrita. A primeira fonte escrita que nós vamos estudar é um documento, são documentos escritos que servem para a gente estudar a história. Pode ser uma carta, um diário, uma revista, um jornal, pode ser um testamento, pode ser uma certidão. São os documentos mais utilizados. Também nós podemos estudar a história através da fonte oral. Fonte oral é o quê? É um documento em forma de entrevista, em forma de um depoimento de uma pessoa que viveu em uma determinada época e que através desse depoimento nós podemos estudar a história. Também temos a fonte material. Essa fonte material são objetos que foram feitos pela humanidade há muitos anos atrás e que podem e devem ser utilizados como fonte histórica. Pode ser uma roupa feita pela humanidade em uma época passada, pode ser uma pedra, pode ser uma cerâmica, pode ser qualquer objeto. Esse lápis ele é considerado uma fonte material, porque ele foi feito pela humanidade e daqui a alguns anos ele poderia o quê? Ser utilizado como fonte material. Também temos a fonte audiovisual. A fonte audiovisual é uma fonte, um documento que ele tem tanto áudio, som, como também ele tem figuras. Então ele é chamado audiovisual. Pode ser um filme, pode ser um cinema, pode ser uma TV. Também, por último, temos a chamada fonte audiovisual. A fonte visual, nós vamos encontrar que é formado por desenhos, formado por pinturas. E a gente vai observar que cada um desses desenhos vai ter um significado muito importante. Porque ele foi feito em uma determinada época e por ele ter sido feito em uma determinada época, ele deve ser reconhecido como chamado de fonte visual ou chamado de fonte histórica visual. Além disso, nós temos que compreender que a história, para ser estudada, muitos historiadores decidiram que dividir todo o tempo da história humana em 5 períodos. Nós vamos chamar de periodização da história. A história primeiro é dividida em pré-história, que fala sobre o momento do surgimento da humanidade, há 4 milhões de anos atrás. Nós temos também um segundo momento de Idade Antiga, nós temos a Idade Média, nós temos a Idade Moderna e nós temos também a chamada Idade Contemporânea. Cada um desses períodos a gente vai observar que ela tem grande relevância. Então essa é a divisão feita da história. Só que além dessa divisão da história, nós temos que se lembrar que cada sociedade ela tem um tempo diferente. Como nós vimos, cada sociedade tem o seu calendário. Os muçulmanos têm um calendário, estão no ano de 1400. Nós temos os judeus que estão no ano de 5400. Nós temos também os chineses que estão no ano de 4700. E nós estamos no ano de 2020. E por que nós estamos no ano de 2020? Se lembre que nós estamos em uma sociedade que ela é baseada nos costumes cristãos. Ou seja, a partir do nascimento de Cristo, foi o momento que nós começamos então a contar o tempo. O nosso tempo da sociedade ocidental em que vivemos é contado a partir do nascimento de Cristo. Então, o calendário que nós utilizamos é o calendário cristão. Por fim, para a gente começar então a finalizar, nós vamos então observar que a história também, além dela ser dividida em 5 períodos, para que a gente compreenda melhor, que a gente estude, para não confundir, não misturar parte do conteúdo, é importante que a gente saiba que o tempo em história ele é contado em algarismos romanos. Se lembre que em sala de aula nós vivenciamos em sala de aula, principalmente a questão dos algarismos romanos, que eu expliquei que é representado os números em algarismos romanos em história. Nós temos o I, nós temos o V, nós temos o X, que corresponde a 10, nós temos o L, nós temos o C, nós temos o D e nós temos também a letra D. Que representa, temos o D, que representa 500, e também temos a letra M, que representa 1000. Nós vamos observar
que existe duas formas de a gente saber a que século pertence um ano. Por exemplo, a gente viu em sala de aula que existem duas formas. Primeiro, se o ano ele terminar em 00, por exemplo, 2000 vai terminar em 00. Eu elimino os dois zeros e vou o quê? Os dois números que ficarem na frente, ele vai corresponder ao século em que aquele ano ele pertence. Agora vamos supor, o ano 2021. 2021, os dois últimos números são números o quê? Diferentes. Se os dois últimos números são diferentes, o que é que eu faço? Eu vou eliminar os dois últimos números. Por exemplo, nós temos 2021. Eu elimino os dois últimos números e vou somar o que sobrar, os dois números da frente mais 1. Por exemplo, vai ser século 21. E 21 em algarismo romano, como é que fica? X, X, I. Então é assim que nós vamos ver. Pronto. Existem duas formas de a gente saber a que século pertence um determinado ano. Vamos supor, nós temos um ano que termina em 00. Por exemplo, o ano 2000 terminou em 00. O que é que eu vou saber para fazer? Como é que eu vou saber a que século pertence o ano 2000? Eu vou eliminar, como o ano termina em 00, eu elimino os dois números e o número que restar na frente, ele vai corresponder ao século. Então, sobrou o número 20. Então, vai ser século 20. Em algarismo romano, 20 ele vai ficar x, x. Agora a outra regra. Se o ano ele terminar em dois algarismos diferentes, por exemplo, 2020. 2020 termina em dois algarismos diferentes. Então eu vou eliminar os dois últimos números e o número que restar, eu vou somar mais o número que restar mais o algarismo 1. Então eu vou dizer 20 mais 1 dá 21. Em algarismo romano, x, x, i. Então é assim que nós fazemos em história os algarismos romanos. Existem duas regras para eu saber a que século pertence o ano. Se o ano terminar em 00, eu elimino os dois zeros e permanece apenas o número da frente. Se o ano ele terminar em os dois últimos números forem diferentes, eu elimino os dois números e o que restar eu somo mais um. Por exemplo, 2020, o ano em que nós estamos, o século pertence a que século? 2020 termina em dois números diferentes. Então eu elimino o 20, somo mais um, que vai dar 21. Então nós estamos no século 21. Então, pessoal, é assim que a gente vai finalizar a nossa aula de história. O que é história? É uma ciência que estuda a vida humana através do tempo. Tudo que a humanidade ela fez ao longo do tempo. Nós podemos estudar a história através das fontes históricas, que são fonte visual, audiovisual, a fonte escrita, a fonte material, não é? Então, são todas essas fontes que a gente pode estudar para estudar história, que é a mesma coisa que documento. E além desses tipos de documentos, nós vimos também que a história é dividida em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e também temos a chamada Idade Contemporânea. E para contar o tempo e história, nós utilizamos os números ordinais, os números cardeais ou não? Não. Nós utilizamos em história os números, os algarismos romanos. Os algarismos romanos eles são utilizados em história para contar o tempo, não é? Para saber em que ano pertence, a que século pertence o ano, existem duas formas.
Se o ano ele terminar em 00, elimina os dois últimos zeros, os dois últimos zeros e permanece da frente. Se o ano ele terminar em dois algarismos diferentes, eu vou eliminar os dois últimos números, porém, eu vou somar mais um, o número 1, mais ao número que restar. Por exemplo, 2020. 2020 termina em dois números diferentes, o 2 e o 0. Eu elimino o 20 e vou somar o número 1 ao número 20 que restou da frente. Então, nós pertencemos ao século 21. Desejo a todos, então, bons estudos. Qualquer dúvida eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês. E boa sorte.